A Ciência e os Selvagens, G.K. Chesterton. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de falar sobre o Chesterton. O Chesterton é um autor, escritor da literatura aí, do século XIX e do século XX. Ele nasceu em 1874, morreu em 1936. Nascido na Inglaterra, ele, posteriormente, já na sua vida adulta, foi convertido ao catolicismo romano, e ele é o autor de uma obra literária extraordinária, uma obra ampla, profunda, interessantíssima, que envolve filosofia, sociologia, teologia, economia, ciência, escreveu história, biografias, etc. E o Chesterton, ele era um camarada com um espírito crítico extremamente aguçado, mas ele não era um crítico mordaz, negativo. Provavelmente aí o Chesterton foi um dos homens mais brilhantes e felizes que jamais viveram, que jamais pisaram nesta terra, tá bom? E hoje eu vou trazer para vocês algumas reflexões sobre o texto chamado A Ciência e os Selvagens, que faz parte desse livro aqui, Hereges, né? Editora Eclesia, excelente material. Esse livro aqui, ele seria assim mais ou menos a terceira maior obra do Chesterton, ficando abaixo somente de Ortodoxia e do Homem Eterno. Eu já li os dois, Ortodoxia e o Homem Eterno, estou lendo aqui o Hereges, estou aí na metade mais ou menos. E nesse texto que eu vou ler para vocês, o Chesterton vai falar alguma coisa sobre filosofia da ciência, método científico, antropologia, etnologia, que é o estudo comparativo das culturas e etc. E eu queria então conversar um pouco sobre esses assuntos com vocês. Eu gostaria de ler o capítulo todo, apesar de não ser um capítulo longo, infelizmente acaba sendo cansativo, então eu não vou ler tudo, mas eu selecionei algumas partes, alguns parágrafos do que ele diz, então eu vou ler para você e aí vou comentando, tá bom? Para contextualizar, eu vou fazer isso a título de reflexão e criação de interesse na obra do Chesterton. Então, esses são os meus objetivos, tá? Então é refletir um pouco sobre essa questão, as questões que ele vai colocar, e também gerar o interesse que você conheça mais a obra deste extraordinário escritor. O Chesterton viveu numa época impregnada de cientificismo. Com essa coisa assim, olha, de que realmente a ciência é algo superior à religião, é algo superior ao misticismo das religiões de uma forma geral, representa um avanço da humanidade, um progresso, uma evolução, e mesmo assim ele não viveu numa época que tinha os maiores confortos que a tecnologia proporciona hoje. E o Chesterton faz as suas reflexões um pouco no contexto de uma certa arrogância científica, especialmente no estudo do homem primitivo, do selvagem, aquele camarada ainda supersticioso, que crê em mitos e fábulas, que assim, só sobrevive na sociedade de Chesterton em termos assim do religioso, né? Existe muito essa crítica na época em que Chesterton vive, e existe até hoje, né? Que a religião, ela pertence a um passado místico e mítico da humanidade, e a ciência vem para varrer essas superstições para lá, dizer que tudo isso é bobagem, etc. E é mais ou menos nesse contexto que o Chesterton nos oferece o capítulo 11 da sua obra Hereges, falando sobre a ciência e os selvagens. Então eu vou ler alguns parágrafos aqui. Eu dividi em 5 porções, então eu vou ler e comentar. 5 porções desse capítulo aqui, tá bom? Então o capítulo começa dizendo o seguinte: uma desvantagem permanente do estudo do folclore e de assuntos correlatos é que o homem de ciência dificilmente consegue chegar à natureza das coisas. O homem de ciência é um estudioso da natureza, quase nunca um estudioso da natureza humana. E mesmo onde a dificuldade está superada, ele é, num certo sentido, um estudioso da natureza humana. E este é apenas um começo modesto no doloroso progresso rumo a se tornar humano.
Nesse momento, surge o fato que salta aos olhos nos registros da etnologia e do folclore. O fato de que o mesmo espírito frio e distante que leva ao sucesso no estudo da astronomia ou da botânica conduz ao desastre no estudo da mitologia ou das origens do homem. Não é necessário deixar de ser homem para fazer justiça ao homem. A mesma supressão de compaixão, o mesmo afastamento de intuições e suposições que tornam o homem sobrenaturalmente inteligente quando trata do estômago de uma aranha, fará dele sobrenaturalmente estúpido ao tratar do coração do homem. Ele desumaniza-se a fim de entender a humanidade. Os segredos que preocupam os antropólogos podem ser mais bem apreendidos, não em livros ou viagens, mas no intercâmbio comum do homem com outros homens. O motivo secreto que leva uma tribo selvagem a adorar macacos, ou a lua, não pode ser descoberto, ainda que alguém ande entre tais selvagens e tome notas das respostas num caderno. A resposta para esse enigma está na Inglaterra, está em Londres, mais ainda, no seu próprio coração. Quando alguém descobrir por que os homens na Bond Street usam chapéus pretos, descobrirá no mesmo instante por que os homens de Tombuctu usam penas vermelhas. Se alguém deseja descobrir as origens da religião, não deve ir às Ilhas Sandwich, que formam ali o arquipélago do Havaí, né? Mas façam-no ir à igreja. Se alguém deseja conhecer a origem da sociedade humana, conhecer o que é a sociedade filosoficamente falando, não deixem ele ir ao Museu Britânico, mas façam-no ingressar na sociedade. Nessas palavras, o Chesterton fala do estudo do folclore, que para ele abarca o estudo da antropologia, da etnologia, da mitologia e do estudo das religiões. Então aqui ele está falando um pouco desse lado da história, da cultura, da religião antiga, né, que vem de muito tempo atrás e que de alguma maneira ainda se manifesta de alguma maneira em culturas e em traços da própria cultura moderna e etc. Basicamente, o Chesterton aqui está zombando da suposta superioridade do homem científico que estuda a natureza humana pretensamente, pensando ou imaginando estar acima da própria humanidade. E ele diz assim, olha, quem faz isso está experimentando um modesto começo no doloroso progresso rumo a se tornar humano. Em algum momento ele vai dizer assim, né, o homem é o animal que ele próprio está estudando, ele próprio é o animal que ele está estudando. Ele fala, por exemplo, da enorme inteligência humana, por exemplo, do biólogo em relação ao estômago da aranha e da sua ignorância quanto à sua própria humanidade. O que é um paradoxo muito interessante, né? O homem, quando vai estudar a natureza de forma científica, ele aparentemente está acima da natureza, mas quando ele vai falar de si mesmo, ele parece ser um ignorante. A implicação do que o Chesterton diz, os selvagens, eles estão em Londres. A humanidade está mais perto de nós do que nos livros. E nada supera a experiência prática. Não adianta você querer entender por que os pessoais da tribo tal usam roupas tal, adornos tais para a guerra, para o acasalamento, para isso, para aquilo, e momentos ali de transição do inverno para o verão, para isso, para a colheita. Às vezes é complicado você tentar entender uma cultura lá muito longínqua, muito diferente da sua, se você olhar para a sua cultura e você vê que você também não entende por que a gente veste do que a gente veste, faz tudo que a gente faz. Existem coisas assim meio enigmáticas e paradoxais e complexas no conhecimento da própria humanidade, tá bom? Aí a segunda porção do texto que ele escreve, eu cito para você aqui, ele diz o seguinte: esse total equívoco quanto à real natureza do cerimonial dá origem às versões mais inadequadas e desumanizadoras da conduta dos homens em terras e em eras primitivas. Os homens de ciência, não percebendo que o cerimonial é algo por essência sem motivo, tendem a encontrar um motivo para cada tipo de cerimônia. E como podemos supor, geralmente o motivo é absurdo. Muito absurdo porque se origina não na mente simples do bárbaro, mas na mente sofisticada do professor.
Por exemplo, os eruditos dirão: os nativos nas terras de Mumbo Jumbo acreditam que os mortos se alimentam e precisam de comida na jornada para o outro mundo. Isso é comprovado pelo fato de colocarem comida nos túmulos, e qualquer família que não cumpra o rito será objeto do ódio dos sacerdotes e da tribo. Aí o Chesterton comenta: para qualquer pessoa que esteja acostumada com a humanidade, esse modo de falar parece estar de ponta cabeça. É como dizer: o inglês do século XX acredita que os mortos podem sentir cheiro. Isso é atestado pelo fato de que sempre cobrem os túmulos com violetas, rosas e outras flores. Alguns temores tribais e clericais estavam ligados à negligência desse ato, pois temos registro de que muitas senhoras idosas ficaram muito perturbadas quando sua coroa de flores não chegaram a tempo para o funeral. É claro que pode ser que os selvagens ponham comida junto ao morto porque acreditam que o morto possa comer, ou coloquem armas junto ao morto porque acreditam que eles podem lutar. Contudo, pessoalmente, não acredito que pensem em algo desse tipo. Acredito que ponham comida ou armas junto aos mortos pela mesma razão por que nós colocamos flores, porque é uma coisa extremamente natural e óbvia. Não compreendemos, é verdade, a emoção que nos faz acreditar que isso é óbvio e natural, mas é porque, assim como todas as importantes emoções da existência humana, isso é, em essência, algo irracional. Não compreendemos o selvagem pela mesma razão que o selvagem não compreende a si mesmo. E o selvagem não compreende a si mesmo pela mesma razão que nós não nos compreendemos a nós mesmos. Nesse ponto, as interpretações da vida e do entendimento da outra cultura, da outra pessoa, são frequentemente muito arrogantes. Então, um antropólogo avalia cerimoniais de luto de uma outra cultura. E ele sai fazendo inferências e suposições e conclusões. Não, eles acreditam que o morto come, que o morto luta. E o Chesterton ele vai confrontar esse tipo de interpretação da antropologia, dizendo assim, olha, que seria tão absurdo daqui 2.000 anos, daqui 10.000 anos, algum antropólogo do futuro olhar para as nossas cerimônias em relação a isso e sair dizendo que a gente acredita aquilo que a gente não acredita. O inglês do século XX, na época do Chesterton, leva flores aos túmulos, mas não crê que o morto sente cheiro e o motivo dele levar as flores é porque o morto sente cheiro, entende? Então, nesse ponto, Chesterton nivela todos os seres humanos de forma brilhante. Você não tem a superioridade sobre a cultura lá do Mumbo Jumbo, que é uma terra mítica e exótica onde se faz voodoo e magia e etc. Você, antropólogo aí, você cientista moderno, não tem uma superioridade àquela cultura lá que você julga ser primitiva e idiota e mística e mítica e etc. Tanto quanto um antropólogo do futuro não teria superioridade à nossa cultura por avaliar a forma como a gente age com esse tipo de interpretação. Isso é profundamente interessante, né? O Chesterton trabalha muito bem esse tipo de questão. Aí o terceiro ponto aqui que ele coloca, a terceira porção do texto. A manifesta verdade é que no momento em que qualquer assunto passa pela mente humana, ela está, por fim e para sempre, corrompida para todos os propósitos da ciência. Tornou-se uma coisa irremediavelmente misteriosa e infinita. Até aquilo que chamamos de desejos materiais são desejos espirituais, porque são humanos. A ciência consegue analisar uma bisteca e dizer quanto dela é fósforo, quanto dela é proteína, mas a ciência não consegue analisar o desejo humano por uma bisteca e dizer quanto desse desejo é fome, quanto é hábito, quanto é ansiedade e quanto é um assombroso amor pelo belo. O desejo do homem por uma bisteca permanece tão místico e etéreo quanto seu desejo pelo paraíso. E esse tipo de incerteza no fenômeno primário do estudo é um golpe absolutamente final na natureza de uma ciência. Os homens podem elaborar uma ciência com muito poucos instrumentos, e com instrumentos muito simples, mas ninguém na face da Terra poderia erigir uma ciência com instrumentos não confiáveis.
Um homem poderia elaborar toda a matemática com um punhado de pedrinhas, mas não com um punhado de barro que estivesse esboroando e se fundindo em novas combinações. Um homem pode medir o céu e a terra com um junco, mas não com um junco que cresça. Fantástica análise do Chesterton. As interpretações, do Chesterton colocam a dificuldade da gente fazer ciência real diante da natureza humana. Os exemplos dele são bastante cômicos e bastante esclarecedores. Você pode medir alguma coisa com uma régua, sem problema nenhum. Mas se a régua estiver constantemente crescendo, ela deixará de poder ser um padrão para você medir qualquer coisa. Se a distância entre 1 centímetro e outro estiver aumentando, você nunca vai conseguir definir o que é 1 centímetro. Algumas incertezas no meio de uma situação, ela tornam um estudo imparcial, absolutamente objetivo, algo impossível. E nesse ponto, o Chesterton ele acaba fazendo uma grande crítica a essa postura cientificista, que acha que todas as respostas virão da ciência e que a ciência é algo exato, objetivo, imparcial. O Chesterton ele questiona isso de uma forma, por um lado indireta, por outro lado bastante direta e explícita, de uma forma profundamente interessante. Ele começa dizendo que o cientista questiona o homem primitivo, e agora o Chesterton questiona a ciência do homem cientista. Muito, muito bacana. Então, quarto ponto aqui que eu gostaria de enfatizar desse capítulo para vocês. O Chesterton escreve assim: histórias e mais histórias são recortados pelos mitólogos científicos e postas de lado, com histórias similares no museu de fábulas que eles criaram. O processo é engenhoso e fascinante, e se apoia totalmente numa das mais simples falácias do mundo. Que uma história tenha sido contada em vários lugares, num momento ou em outro, não só não prova que ela nunca aconteceu, como nem de longe indica ou torna sequer mais provável que nunca tenha acontecido. Que um grande número de pescadores falsamente afirmaram que pescaram um peixe de 1 metro de comprimento não afeta nem um pouco o fato de alguém jamais ter feito tal coisa. E aí ele diz, tais homens fazem algo muito mais divino do que estudar as lendas. Eles as criam. Muito interessante, Aqui o Chesterton vai enfrentar a acusação frequente de que os mitos ou as histórias antigas são falsas. E o Chesterton, ele enfrenta isso com uma forma muito simples de raciocinar. Não é porque uma história foi repetida muitas vezes ou repetidas em momentos e contextos e lugares diferentes que ela é necessariamente falsa. Inclusive, existem muitas histórias que nos chegam do mundo antigo nessa direção. Por exemplo, existem várias narrativas do dilúvio em culturas diferentes. Não é só a Bíblia que relata o dilúvio. Em todas as culturas que a gente conhece, em termos culturas primitivas, em regiões muito distintas do globo, aqui na América do Sul, na América Central, lá na Oceania, lá na Austrália e lá no Oriente Médio, etc., existe essa cultura de que um dia o mundo passou por uma inundação global e etc., Outra coisa, histórias de milagres, de deuses, de visitações divinas, de anjos, de ressurreições e curas, etc. Também são comuns aí em inúmeros mitos ou histórias antigas e etc. Então o Chesterton diz: não é porque essas histórias elas são contadas em contextos diferentes, momentos diferentes, por pessoas diferentes, que isso é prova que elas não aconteceram. Então, por exemplo, existem 1 milhão de histórias falsas de pescador, mas isso não quer dizer que não existam pescadores que pesquem peixes. É isso que ele está dizendo. Então, ele enfrenta essa acusação de uma forma muito simples e, ao mesmo tempo, muito efetiva. E ele vai dizer que os homens que ficam estudando as histórias antigas para dizer que todas elas são lendas, eles que estão criando lendas. Porque eles estão dizendo que é impossível que essas histórias sejam verdadeiras, com uma base falsa de raciocinar. Basicamente é isso que o Chesterton está dizendo. E por fim, no finalzinho do capítulo, ele escreve o seguinte: possivelmente, a mais patética de todas as ilusões dos modernos estudiosos das crenças primitivas é a noção que eles têm sobre o que eles chamam de antropomorfismo.
Acreditam que os homens primitivos atribuíram os fenômenos a um Deus em forma de homem a fim de explicá-los, porque o raciocínio de tais seres humanos, por uma triste limitação, não poderia alcançar nada além de suas rudes existências. O trovão era chamado de a voz do homem, o raio de os olhos do homem, porque, por tal explicação, os fenômenos se tornavam mais razoáveis e mais confortáveis. A cura terminal para todas essas formas de filosofia está em andar pela rua de noite. Qualquer um que faça isso descobrirá muito rapidamente que os homens retratavam algo semi-humano por detrás de todas as coisas, não porque pensavam que isso fosse natural, mas porque era sobrenatural. Não porque as fizessem mais compreensíveis, mas porque as tornavam centenas de vezes mais incompreensíveis e mais misteriosas. Um homem andando pela rua à noite pode perceber o fato evidente de que enquanto a natureza seguir seu próprio curso, ela não tem nenhum poder sobre nós. Enquanto uma árvore for somente uma árvore, é um desengonçado monstro de centenas de braços, milhares de línguas e somente uma perna. Enquanto uma árvore for somente uma árvore, não nos amedronta. Começa a ser alguma coisa alienígena, alguma coisa estranha, somente quando a árvore começa a se parecer conosco. Quando uma árvore realmente se parece com um homem, nossos joelhos começam a tremer. E quando todo o universo se parece com um homem, então nos prostramo-nos em reverência. A crítica que o Chesterton faz ao antropomorfismo é extremamente interessante. Frequentemente, os críticos da religião, aqueles cientistas que acham que a religião é uma bobagem, etc., pessoas que acham que têm a mente cientista ou científica para falar que a religião é uma bobagem, eles pressupõem que a religião foi inventada para simplificar as coisas e para responder às coisas. Mas o Chesterton mostra que, na verdade, assim proceder, ao invés de resolver e melhorar as coisas, isso piora as coisas. Você ficar imaginando um homem por detrás da existência, tipo assim, imaginar um Deus em forma de homem, ao invés de você tornar a vida mais simples, você torna ela mais complexa. Por que que esse homem faz a vida do jeito que é? E se eu tivesse no lugar dele, eu faria diferente. E você gera inúmeros questionamentos a Deus ao dizer que ele é um homem, ou que ele é algo parecido com você. Isso não resolve nada, isso só piora as coisas. E ele coloca esse exemplo numa forma assim, da natureza, né? Você imaginar que exista um homem por detrás das formas da natureza é você tornar as coisas muito mais misteriosas e complexas. Enquanto uma árvore for só uma árvore, tranquilo. Ele faz uma descrição profundamente interessante, né? Você entende que ela é uma coisa natural que não vai te ameaçar. Mas se ela tiver características humanas, tipo os galhos dela começar a se tornar um braço para ela poder te pegar e te sufocar, por exemplo. É uma coisa aterrorizante. E a religião, às vezes, também tem um pouco desse lado. Você imaginar uma vida assim, sem o sobrenatural, só o naturalismo, a vida é muito mais simples do que você imaginar Deus, o diabo, os anjos e toda uma guerra espiritual ao seu redor. De maneira que é totalmente ridículo você acusar a religião de ser uma construção antropomórfica para simplificar as coisas. A religião, ela não tem o poder de simplificar nada. E pelo contrário, muitas vezes ela complica o que deveria ser simples. E por isso a existência da religião não deve ser explicada desta forma, mas tem que entender que existe algo muito mais profundo na natureza humana, nas culturas humanas, que fazem as pessoas intuir a existência de um mundo espiritual, de Deus, do diabo e etc., para não simplesmente viver uma vida materialista, racionalista, naturalista em sentido filosófico aí. E o Chesterton vai criticar então toda essa pretensa arrogância e superioridade da ciência, demonstrando que, na verdade, diante dos mistérios mais profundos da religião humana, do coração humano, da mente humana, da existência humana, simplesmente a ciência é impotente.